Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu chamo-me Luís Valente Chamo-me Sérgio Domingos. e neste vídeo nós vamos abordar sobre um tema muito importante no desenvolvimento de software e design de interfaces. Então, se tu estás a estudar usabilidade, design de interfaces ou experiência com o utilizador, fica conosco até o fim deste vídeo e vem explorar conosco as regras de usabilidade propostas por Larry Constantine e Lucy Lockwood, dois autores que ajudaram a moldar a forma como vemos e pensamos o design de interfaces. Mas antes disso, Subscreva o canal, deixa o teu like, compartilha com familiares e amigos e vamos a isso. vamos a isso. Nos anos 90, Jacob Nielsen publicou as suas 10 heurísticas de usabilidade, com foco em melhorar a interação direta entre o utilizador e a interface. Já em 1999, Constantine e Lockwood publicaram seu livro Software for Use, onde apresentaram os princípios de usabilidade e o User-Centered Design, que é um método mais focado na estrutura e nas tarefas do utilizador. Enquanto Nielsen se focava numa interface visual, Constantine e Lockwood focavam-se em como um sistema está estruturado e em como o utilizador realiza as suas tarefas. Ou seja, antes de pensar na cor dos botões e na posição dos menus, eles pensavam: o que é que o utilizador realmente precisa fazer? Como tornar essas tarefas muito mais naturais e consistentes? Com isso, eles criaram métodos que colocassem a necessidade dos utilizadores no centro do desenvolvimento de software, tornando as tecnologias muito mais intuitivas. Veremos exemplos práticos de como aplicar as regras de usabilidade em sites, aplicativos e em sistemas do nosso dia a dia. A usabilidade é a facilidade com que os utilizadores conseguem interagir com o sistema para atingir os seus objetivos. A ideia é simples: quanto mais intuitivo for o sistema, menos o utilizador precisa pensar para usá-lo. E é aí que entram as regras de usabilidade citadas por Constantine e Lockwood. A primeira regra é a estrutura, que consiste em organizar o sistema de modo claro, agrupando elementos relacionados e separando elementos diferentes. Podemos visualizar um exemplo prático desta regra aqui no ambiente de trabalho do Windows 11. Se clicarmos no botão direito do mouse, ele abre um menu de contexto. E se formos até a opção Novo, podemos visualizar que todas as opções relacionadas à criação de um novo documento estão listadas aqui. E isso é um exemplo prático de como o sistema pode estar estruturado segundo Constantine e Lockwood. Isso ajuda o utilizador a localizar rapidamente o que precisa, sem confusão. A segunda regra é a simplicidade. A interface do sistema deve mostrar apenas o que é essencial para facilitar tarefas comuns. O Excel é sinônimo de automatização e nele podemos realizar várias tarefas comuns, como por exemplo, preencher os meses do ano em uma determinada coluna. E para isso, simplesmente o utilizador pode vir no primeiro espaço em branco, preencher o primeiro mês do ano e fazer alça de preenchimento até o mês que ele quiser. No caso, vamos preencher até dezembro. Isso funciona para qualquer sequência lógica que o utilizador quiser fazer, facilitando o seu trabalho. A terceira regra é a visibilidade. Opções importantes devem estar visíveis e acessíveis sem o utilizador precisar procurar muito. E se temos o aplicativo Outlook. Observemos que os botões que estão susceptíveis a serem frequentemente utilizados estão visíveis aos olhos do utilizador, como por exemplo, o novo e-mail, responder a uma mensagem específica, responder para todos nesta mesma mensagem ou reencaminhar uma mensagem, assim como as pastas principais em que estão agrupadas as mensagens que recebemos, as mensagens que enviamos e os itens que excluímos estão na parte lateral esquerda, onde é visível aos olhos do utilizador. Isto
é um bom exemplo de visibilidade. E sabes qual é a quarta regra? Princípio de feedback. Exatamente. Nesta regra, o sistema deve comunicar com o utilizador, sendo o utilizador capaz de perceber os diferentes estados do sistema. Um exemplo clássico para esta regra é quando pretendemos eliminar permanentemente um ficheiro. Quando vamos em reciclagem e selecionamos o ficheiro a ser eliminado, o sistema mostra-nos esta janela onde pergunta se temos realmente a certeza que pretendemos eliminar tal ficheiro. Isso demonstra que o sistema está a funcionar e evita dúvidas no utilizador. A quinta regra é o princípio de tolerância. Permite que o utilizador cometa erros. Espera aí, cometa erros? Isso mesmo, ou se desvie do caminho ideal, oferecendo para isso meios de recuperação e correção. Se o programador for fiel ao princípio de tolerância, isso garante a tranquilidade para um utilizador. Vejamos aqui o exemplo. Se apagarmos esta notificação de forma não intencional, podemos ficar a confirmação de que ele está excluído, podemos ficar tranquilo porque ele ainda tem a tolerância de estar nos itens excluído. Podemos vir aqui, se apagarmos por engano, e restaurar. Voltamos à caixa de entrada e vamos ver que foi restaurado. E por fim, chegamos à nossa sexta e última regra, que é a reutilização. Esta regra, ela evita duplicações e favorece a consistência da interface. Observem aqui conosco a faixa de opções do Word, onde encontramos a base, inserir e desenhar. E reparem que tanto o Excel como o PowerPoint usam a mesma estrutura na faixa de opções, ou seja, o utilizador sente-se literalmente em casa em todos eles, mas cada um tem as ferramentas certas para o tipo de tarefa que realiza. Isso é reutilização com propósito de manter a consistência sem sacrificar a funcionalidade. E isso é uma oportunidade perfeita para mostrar que o princípio da reutilização não significa tudo igual, mas sim padrões consistentes com variações funcionais. Vimos que seguir as regras de usabilidade propostas por Constantine e Lockwood ajudam a criar sistemas mais intuitivos. Essas práticas fazem toda a diferença na experiência do utilizador e são fundamentais para quem quer trabalhar com design, desenvolvimentos de interface e análise de sistemas. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo e se vocês gostaram, deixem like, subscrevam o canal, ativem o sininho de notificações e partilhem o vídeo com vossos familiares, amigos e nós ficamos por aqui.